convidamos o Dr. Jackson. O Dr. Jackson ele é formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Ele também fez a residência dele em cirurgia geral e em cirurgia cardiovascular pela Universidade de São Paulo. Fez pós-graduação também, escrito senso, doutorado e também doutorado em ciências pelo Departamento de Cardiopneumologia, também do Instituto Coração da Universidade de São Paulo. O professor Jackson também ele é professor da disciplina de cirurgia torácica e cardiovascular da UFBA. Então, professor, pode ficar à vontade, você está com a palavra. Boa noite a todos. É uma satisfação falar aqui para vocês, né, nessa noite. É, é, Teve um problemazinho aí de início. Eu também tive um problema aqui com o meu Mac, né, que eu estou tentando desintoxicar de Mac, né, indo para o Android e saindo do Mac. E minhas apresentações, muitas estão lá no Mac. Na hora que eu ligar ele hoje não apareceu. Então, os meninos da Liga têm várias apresentações aqui e a gente vai fazer a nossa conversa baseado nisso, tá? Vocês estão chegando aí, né? Como estudantes, se engraçando aí para querer fazer cirurgia cardiovascular. E um dos temas que são mais discutidos, né? Hoje são as coronariopatias, são as valvopatias. E a valvopatia é um tema palpitante, porque a gente tem aí também as tecnologias transcatéteres, né, que elas chegaram já, elas já estão aí, e o cirurgião cardiovascular, ele está tentando chegar, né? Então, está tentando que isso faça parte do seu armamentário, né? A geração de vocês, com certeza, terá isto aí no seu armamentário, e como eu sempre digo, né? Eu acho que daqui a mais ou menos 15 anos, a gente não vai ter mais uma residência de cirurgia cardiovascular, né? A gente vai ter uma residência de tratamento invasivo cardiovascular, que vai ser tanto a cirurgia quanto os procedimentos, né, percutâneos com devices, porque com isso a gente consegue atender o que o paciente quer, né, que é o melhor desfecho sem nenhum tipo de conflito de interesse. Então, quando a gente fala em valvopatia, né, a gente vai falar das valvopatias mitrais e as valvopatias aórticas, né? As valvopatias mitrais, deixa eu ver se eu consigo passar o slide aqui. Deixa eu ver se eu. Dei só um tempinho aqui que eu não estou conseguindo passar meu slide. Ok. Né? As valvopatias, tanto a aórtica quanto a mitral, elas são geralmente tratadas, né, pela troca valvar ou pelo reparo valvar. Né? Quando a gente fala em válvula mitral, a gente sabe que a etiologia principal ainda no nosso país é a doença reumática, mas isso está mudando, tá? Está mudando especificamente em muitas regiões do Brasil, né? Sul, Sudeste, a gente já vê uma incidência maior, né, de doenças degenerativas. Aqui no Nordeste a gente vê a nítida transição. Hoje talvez a gente opera 50 a 50%. Ainda no Norte e no Centro-Oeste a gente tem um predomínio, né, das doenças reumáticas. Mas com o aumento da longevidade, essas doenças degenerativas elas vão acontecer. E essas doenças degenerativas da válvula mitral, elas podem ser, né, as prolapsos, as rupturas de cordas, né, causando as insuficiências valvares, e também as doenças degenerativas relacionadas a doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, e sem deixar de lembrar, né, dos procedimentos relacionados às infecções valvares, às endocardites. O número de endocardite sobe a cada dia e cada dia mais vai aumentar devido aos pacientes institucionalizados, né, os pacientes com maiores comorbidades. Então, a gente tem uma grande incidência de endocardite, uma crescente incidência de endocardite. Vamos falar um pouquinho, né, de alguns desses tópicos, indicações, considerações cirúrgicas, tá?
Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, conversar é sobre reparo ou troca, né? Vamos falar primeiro na questão da válvula mitral. Por que reparar uma válvula mitral ela é melhor? Exatamente porque a gente tem um tecido vivo, né? Esse tecido vivo ele é mais resistente à infecção do que qualquer prótese, então a incidência de endocardite é menor no reparo valvar ao longo do follow-up. E a gente também tem a preservação do aparato subvalvar, né, que dá uma dinâmica, né, lembrar que o músculo cardíaco ele se insere no anel valvar através das suas cordas tendíneas, então a manutenção dessas cordas preservam, né, a função ventricular. E não podemos esquecer, né, que a dinâmica do anel mitral, né, aquele anel mitral em cela que ele tem um processo de contração durante a sístole, e isso dá, né, um desempenho cardíaco melhor. Então, toda vez que for possível se eu fazer um reparo, né, ele é desejável. Nós fazemos os reparos hoje, né? A gente pode usar de vários tipos de técnicas, né? A gente pode utilizar as ressecções, né, sejam elas quadrangulares, triangulares, trapezoidais, essas mais feitas no folheto posterior. Podemos fazer a translocação de cordas tendíneas e muito usualmente hoje a gente faz o implante das neocordas, né, para as doenças, né, Carpentier, classificadas como Carpentier tipo 2 de hipermotilidade dos folhetos, tá? Quando a gente fala, né, em Carpentier tipo 3 secundária à doença reumática, cada vez menos a gente consegue fazer o reparo, a comissuratomia, né, com papilarotomia. Por quê? Porque a terapêutica medicamentosa, ela vem se ampliando cada vez mais. Então, o paciente vai ficando, ele fica sintomático, é hora de operar, mas aí entra o diurético, entra o beta-bloqueador, o paciente vai melhorando essa sintomatologia, ele vai conseguindo ficar compensado e isto vai dando tempo para a válvula se degenerar cada vez mais. E quando ela chega para a cirurgia, quando esse paciente chega para a cirurgia, você já tem um score de bloco extremamente elevado, com calcificação da válvula, e uma coisa que é extremamente ruim para o reparo, né, da estenose, né, reumática, que é a falta de pliabilidade da válvula. A válvula já, não, já é dura, os coletes não conseguem se acomodar um no outro. E aí, né, tem que se partir para a troca valvar. E aí a gente, né, se pergunta, né, a troca biológica ou a troca mecânica? Essa discussão de troca biológica ou troca mecânica, ela se vale, né, para qualquer uma das duas posições, seja ela mitral, seja ela aórtica, né? A prótese biológica ela pode ser feita por três tipos de tecido. Existem pesquisas outras com tecidos anedóticos, como até o olho do peixe e do atum, mas na realidade o que a gente tem hoje ela é feita por pericárdio bovino, pela valva aórtica do porco, ou então de pericárdio equino. Pericárdio equino sendo utilizado mais na Europa e no restante do mundo mais essas duas outras formas, pericárdio bovino ou então a válvula semilunar do porco, né? Então a gente vê aí a figura de uma prótese biológica com suas vantagens, né, que é exatamente a não necessidade de anticoagulação no longo prazo, porém com sua desvantagem de degeneração. Lembrando que quanto mais jovem a pessoa, mais rápida essa degeneração. Depois dos 60, 65 anos, né, a gente tem uma degeneração mais lenta dessas próteses, especialmente quando a gente faz o tratamento para a retirada dos sítios de nidação de cálcio, que invariavelmente são os fosfolípides. Então, quando a gente tem essas próteses tratadas, a gente tem follow-up de algumas próteses, né? Como a própria Carpentier, a própria Hancock, a própria a Biocor, né? Que nós temos aí um follow-up de livre de reoperação, né? De aproximadamente 70% a 80% após 15 anos, mas só nessa faixa etária acima de 65 anos, né? Lembrar também, né, da dinâmica, né, da prótese biológica.
porque a prótese biológica ela tem um arcabouço externo, que é um estente. Esse estente geralmente ele é de poliacetal, ele ocupa espaço e existem vários tipos de design dessa prótese que garantem, né, o orifício útil efetivo. Então, de prótese para prótese, modifica esse orifício útil efetivo. E, lógico, nós cirurgiões temos que tentar colocar, né, a prótese com melhor orifício útil efetivo. Também outra consideração entre as próteses biológicas são os pezinhos, né, esses pezinhos que nós temos aqui na prótese. Preferência, quanto menor esse pezinho, melhor, para que ele não faça obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, né, causando um gradiente aí na via de saída do ventrículo esquerdo. Em relação à prótese mecânica, né, falando já agora de trás para frente, né, já que a gente já estava falando da dinâmica, né, dessa prótese, né, ela tem uma dinâmica melhor do que a prótese biológica. A quantidade de sangue que passa por segundo através de uma prótese mecânica de mesmo tamanho é maior do que numa prótese biológica. Então, isso é uma vantagem em relação à prótese biológica, com essa vantagem da prótese mecânica. A outra é que ela não tem pezinho, né? Então, a gente não tem obstrução, né, da via de saída do ventrículo esquerdo. Porém, ela não tem pliabilidade. Então, qualquer tecido que, porventura, né, esteja entre os discos, pode impedir, seja a abertura ou o fechamento da prótese, causando uma estenose ou insuficiência. Então, o implante de uma prótese mecânica ele tem que ser extremamente meticuloso. A sua vida útil livre de deteriorização estrutural é muito longa, né? Muitos trabalhos aí já chegando até quase 30 anos, né? Com próteses aí muitas próteses renomadas. Mas, porém, infelizmente, existe a necessidade de anticoagulação. E sabemos nós que uma prótese mecânica na posição mitral, ela requer uma anticoagulação numa faixa etária maior, entre 2,5 a 3,5, para que não cause trombose. E comparativamente em relação à posição aórtica, a posição mitral para uma prótese mecânica é muito mais trombogênica. Então, a gente tem que sempre pensar nesses aspectos, e aqui a gente tem também a questão das tentativas dos implantes percutâneos, seja ele chamado, né, o valve in valve, ou seja, o indivíduo já tem uma prótese biológica, lembrando que tem que ser uma prótese biológica na posição mitral, e aí a gente tem a capacidade hoje, né, através do sistema venoso, ir até o átrio direito com a prótese, né, perfurar o septo interatrial e colocar uma prótese biológica, né, um stent, uma TAV, dentro de um arcabouço rígido dessa outra prótese biológica antiga. Também começam também as tentativas ainda em estudo, ainda nenhuma liberada aqui pela Anvisa, de próteses percutâneas para primeiro implante, mas ainda não temos resultados satisfatórios e comparativos com as próteses, né, que nós já temos no mercado há muitos anos. Então, essa aqui é essa argumentação que a gente tem a prótese mecânica para os mais jovens, que não, para não ficarem serem submetidos a reoperações, né? E para os mais idosos que têm problemas, né, de sangramentos maiores com anticoagulantes, a gente opta pela prótese biológica, né? Então, são aspectos que nós temos sempre que manejar. Além disso, lembrar que a prótese mecânica, ela gera uma dificuldade muito grande para a mulher, né? Porque a gente sabe que essa anticoagulação tem que ser feita com a varfarina, e a varfarina ela é teratogênica. Então, em algum período da gestação, a mulher, se quiser gestar com a prótese mecânica, vai ter que trocar a anticoagulação de varfarina por uma infusão de heparina contínua, então através de enoxaparina subcutânea. E quando é que a gente indica, né, a cirurgia da insuficiência mitral? Né? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber ao indicar qualquer tipo de cirurgia é para que
vocês vão indicar uma cirurgia? Já chegou ali um eco e me disse que tem uma insuficiência mitral importante. Vai indicar uma cirurgia baseado num papel? Não. Primeiro tem que ver a história clínica do paciente, o exame físico. O papel pode ter sido trocado. Eu já peguei exame trocado com o nome do paciente para o outro. Então, a primeira coisa, a gente tem que ouvir a queixa do paciente, examinar o paciente e lembrar que o ecocardiograma ou qualquer outro exame, como a ressonância magnética ou cateterismo, são exames complementares, né, ao nosso diagnóstico, né? Então, quando você tem ali um paciente que chega com a queixa para você, você vai se perguntar em que é que eu vou melhorar este paciente. Eu só tem dois aspectos que o cirurgião ele tem que, diríamos assim, se atentar. Primeiro, melhorar a qualidade de vida do paciente. O paciente chega para você e diz: Olha, doutor, eu já não consigo mais fazer uma atividade física, eu já não consigo mais namorar com minha esposa, né, eu já não consigo fazer, né, as coisas que eu fazia antes. Minha qualidade de vida está ruim, né? E até a parte psicológica deve ser considerada. Ou então, quando a gente sabe que existem preditores que vão fazer com que essa pessoa reduza a sua expectativa de vida quando se comparado à população normal. Então, quem são esses preditores? Hipertensão pulmonar, o paciente com a valvopatia mitral, quando ele começa a ter uma hipertensão pulmonar severa, a gente sabe que, se não tratado, a gente vai ter uma redução na sobrevida desse paciente. Da mesma forma, né, nós temos o quê? Nós temos o aparecimento da fibrilação atrial, né, uma arritmia que pode levar a fenômenos tromboembólicos e reduzir tanto a qualidade de vida do paciente, que vai precisar da anticoagulação, quanto também poder levar a uma morbidade, que é um acidente vascular cerebral. Além disso, né, nos casos de insuficiência, a gente tem exatamente o remodelamento do ventrículo esquerdo. A gente sabe que com o remodelamento do ventrículo esquerdo, chega um momento que essas fibras vão se estirar cada vez mais e o indivíduo vai perder função cardíaca, entrando num estado de uma insuficiência cardíaca não somente pela valvopatia, mas agora por uma miocardiopatia, né, de etiologia valvar, que muitas vezes é irreversível. Então, na valvopatia mitral, a gente vai indicar a cirurgia, né, quando o paciente tem sintomas para melhorar a qualidade de vida dele, ou então para reduzir, né, eventos futuros, né, que possam vir a diminuir a sua sobrevida, como hipertensão pulmonar, fibrilação atrial. Já na estenose mitral, né, a gente tem também como dois marcadores a hipertensão pulmonar e a fibrilação atrial e os sintomas do paciente, que são geralmente muito marcantes. Como é que nós devemos fazer o diagnóstico da valvopatia mitral, né? Como eu falei, história bem feita, exame físico também muito bem feito, né? Só não escuta um sopro de insuficiência mitral quem não quer, né? O sopro da estenose mitral ele precisa de um pouco mais de atenção, mas existem outros exames simples que podem nos ajudar, né? Eletrocardiograma, né, vai demonstrar na estenose mitral, né, o aumento do átrio esquerdo com preservação, né, dos complexos QRS sem sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode ter até uma sobrecarga biatrial e a radiografia somada com a história clínica, exame físico, eletrocardiograma consegue facilmente dar o diagnóstico da estenose mitral, e aí vem o ecocardiograma, que é exatamente apenas para que a gente possa, né, complementar o nosso diagnóstico e graduar, né, esta estenose mitral em leve, moderada, severa, e isso vai ser feito através, né, da medida do gradiente, da diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né? Quanto maior esse gradiente, maior a severidade dessa estenose, e pode-se lançar a mão também, né, de um outro parâmetro, né, que é exatamente a planimetria, que ela pode ser feita no 2D, mas preferencialmente possa ser feita no 3D. Então, são os parâmetros que a gente tem para fazer a graduação da estenose mitral. Já na insuficiência mitral, né, a gente tem vários outros parâmetros, desde parâmetros que são parâmetros mais subjetivos, como aumento do átrio esquerdo. Então, o paciente com insuficiência mitral ele tem um aumento do átrio esquerdo
ele tem esse aumento porque esse volume regurgitante ele é significativo, ele é importante, então isso já soma um ponto. Às vezes o jato da insuficiência tomando conta de todo o átrio, batendo no teto do átrio esquerdo, então fazendo um efeito coana, isso é sinal de gravidade daquele refluxo. E temos também alguns parâmetros objetivos, né? Como o, o volume regurgitante, a vena contracta e também a presença de fluxo reverso nas veias pulmonares. Com isso, a gente consegue graduar a insuficiência mitral e, tendo ela severa com paciente sintomático, então com preditores de gravidade, nós devemos partir para a cirurgia e, de preferência, analisar, como eu falei para vocês, com um olhar sempre de reparo, né? E, se não, a troca e escolher a melhor opção de prótese, né? Professor Alain Carpentier, né, que é o pai do reparo valvar mitral, sempre dizia, né, que você deve tratar a válvula mitral. Talvez hoje não pegasse muito bem isso que ele falava, né? Mas ele falava isso, né? Trate, né, a válvula mitral com muito carinho, como se fosse sua esposa, né? Mantenha ela a qualquer custo. Só troque realmente se for inevitável. Tá? Então a gente tem que levar esses ensinamentos do professor Allan Carpentier, que foi o precursor do reparo valvar mitral. Tá? Antes da gente passar para a válvula óstica, né, eu gostaria de fazer uma pausa, né, para que vocês possam, né, falar um pouquinho, que eu gosto muito da gente fazer um bate-papo, toma aqui, volta cá, entendeu? Então, fica aberto aí para vocês, para a gente falar um pouquinho, nesse momento, sobre valvopatia mitral. Professor, eu posso começar com as perguntas? A gente viu aqui algumas indicações cirúrgicas, né, para as patologias da válvula mitral. Eu queria saber entender assim, qual o panorama que as intervenções percutâneas têm na válvula mitral, em qual momento elas são indicadas, em qual momento elas entram aí nesse cenário. Ó. Nas valvopatias mitrais, as intervenções percutâneas, elas são nascentes, tá certo? Elas são nascentes ainda, né? Principalmente se elas forem primeiro implante. Então, é apenas protocolo de pesquisa. A gente não tem nada ainda muito avançado com isso. Às vezes a gente acha que a intervenção percutânea ela é de menor morbidade, mas muitas vezes ela pode causar mais morbidade se não bem indicada, né? Então a gente tem que saber muito bem quando indicar. Então na valvopatia mitral, né, o que nós temos hoje mais sedimentado é o valve-in-valve mitral para aqueles pacientes que têm alto risco cirúrgico. Tá? Então, em breve a gente vai ter uma resposta mais, mais adequada para isso, né? Até a gente participou, tem 2 anos que a gente está participando de um trabalho multicêntrico da Edwards, né? Comparando pacientes de alto risco para reintervenção na válvula mitral, comparando o valve-in-valve mitral com a retroca, né? Então, isso ainda a gente vai ter o resultado. Mas, de antemão, hoje, o tratamento percutâneo da válvula mitral, ele se dá ao válvula em válvula. Também existe, né, nos pacientes também de alto risco, aqueles com insuficiência da válvula mitral, tá? Que é o implante do MitraClip, né? O implante do MitraClip, ele é um derivado da técnica do professor Alfieri, que ele faz uma rapia, borda a borda, né? Ali juntando A2 com P2 e faz uma bioartificialização da válvula mitral, né? Isso reduzindo, fazendo um downgrade, né, da insuficiência. Mas isso ele se dá apenas para pacientes com insuficiência cardíaca, né? Aqueles que não têm uma regurgitação desproporcional, ou seja, muitas vezes o paciente tem um ventrículo esquerdo muito grande, com um volume regurgitante de 60 ml,
né, e um ventrículo esquerdo de 80, é uma valvopatia desproporcional, o mitraclip não vai bem, sendo um paciente de alto risco, né? Aqui a gente está falando paciente de 25, 30% de fração de ejeção, ou então com comorbidades, né, como AVC prévio, insuficiência renal, etc, etc e tal, que eleva o risco desses pacientes, né? Mas às vezes tem esses pacientes com alta morbidade, com insuficiência mitral severa, que a gente consegue fazer um downgrade para insuficiência mitral moderada, com mitanclip ou leve a moderada, fazendo com que esse paciente reduza a taxa de reinternações, de hospitalizações por conta, né, de congestão pulmonar. Então, MitraClip é uma outra esfera que a gente pode lançar a mão no tratamento percutâneo da válvula mitral. Professor, Lembrando sempre, né, do custo, né? Quando a gente fala também no tratamento percutâneo, esses devices, eles custam bastante caros, né? Então, quando a gente pergunta assim, com um paciente com MitraClip, eu trataria quantos outros, né? Aí a gente tem aquela questão chamada de equidade, que é muito bem estudada nos princípios do SUS, e ainda a gente dá mais a quem precisa de mais, né? Então a gente também, quando tem um paciente de alta morbidade, a gente não vai negar um procedimento de alto custo somente porque ele é de alto custo, né? Então, o que a gente tem, acho que alguém abriu o som e atrapalhou um pouco. Então a gente tem que pensar, né, bem racionalmente e lógico, aí a gente não pode cair exatamente na fantasia, né? O paciente tem uma insuficiência mitral, não tem, é de baixo risco ou moderado risco, né? E ele tem uma válvula que tem uma insuficiência grave e por questões de não querer, né, ser submetido a um procedimento aberto apenas por uma questão de um medo, não ter sido explicado de como é esse procedimento, e para um procedimento de alto custo, porque se isso for para todo mundo, não vai ser para ninguém, porque o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, entra em falência, né? Lembrando que, né, não existe ainda no sistema público, né, a Conitec, que é o, as pessoas que incorporam as tecnologias no SUS ainda não incorporou nenhum tipo de tecnologia percutânea para o tratamento da válvula mitral, tá? Acho que o Moisés ia fazer uma pergunta. é, Pois não. professor, o senhor estava comentando sobre a questão do quadro clínico, né, dos pacientes, alguns desenvolvem fibrilação atrial e tudo mais. Queria saber sobre, nessa parte aí do remodelamento do átrio esquerdo, se ainda é significante a chegada de pacientes com disfagia, né, porque o átrio esquerdo ele acaba, no remodelamento, comprimindo o esôfagus. É, Tem alguém com o microfone ligado, se puder dar uma olhadinha? Não, Moisés, é bem raro hoje, tá certo? Pelo menos aqui na Bahia, né, a gente não vê mais isso com frequência. É um caso geralmente anedótico, a gente tem uma disfagia, entendeu? Aquele ato esquerdo tão gigante para causar disfagia, ou até mesmo alguns deles causando rouquidão, né? É bem raro. Talvez em outras regiões a gente ainda consiga, né, identificar. A gente está no Nordeste, é uma região relativamente pobre comparado ao Sul-Sudeste em termos de PIB, mas mesmo aqui a gente não consegue mais enxergar, né, encontrar esses pacientes. ah, beleza. Dando andamento, né, falar um pouquinho mais sobre a, Professor, a troca. Pois não? boa noite, primeiramente, né? O senhor comentou da a necessidade da substituição da varfarina em casos gestantes, né, pela característica teratogênica. Eu queria saber como que cursa, depois do retorno à medicação comum, essas mulheres, se tem alguma atenção especial que a gente tem que dar, se elas cursam com uma maior gravidade, como que é esse follow-up?
Olha, felizmente hoje nós temos uma coisa chamada cardiopatia da gestação. Então nós temos uma subespecialidade de pessoas que cuidam, né, da cardiopatia durante o período da gestação, né? Então essas pessoas elas vivenciam esse tipo de problema, mas não vivenciam tão frequentemente, felizmente, né? Mas essa troca da medicação é ali no primeiro para o segundo trimestre, tá bom? Já no terceiro trimestre você já pode voltar, entendeu? Para o uso da varfarina sem problema nenhum. Aí então é um manejo realmente muito difícil, um manejo complexo por dois motivos, né? Primeiro, a pessoa ficar aí mais de 3, 4 meses internada no hospital recebendo, né, uma medicação venosa como heparina, né? Pegando acesso, perde acesso, entendeu? Ou ter que colocar uma pica é super complicado. Enquanto você fala ainda num cenário, né, de sistema único de saúde, isso se torna inviável. E outra forma também, né, o uso da enoxaparina, né, ou o próprio Fondaparinux, né, poderia ser possível. É possível, né, poderia, é possível, mas ele também não é viável no Sistema Único de Saúde. Essas medicações não estão na lista RENAME, que é a lista dos medicamentos, né, do Sistema Único de Saúde, né? Então, a vida desses pacientes, quando elas gestam, é muito complicado. Então, a gente tem que fazer uma orientação muito grande, né? Se a paciente opta em colocar uma prótese mecânica em, em período fértil, né? Então, ela tem que ter uma orientação muito, muito específica, né? Fazer uso de contraceptivo de forma rotineira. E uma coisa que muitas vezes a gente não faz e que deveria fazer, né, que é exatamente testar, né, fazer o beta-HCG desses pacientes antes deles operarem. Que muitas vezes, o ano retrasado mesmo, a gente tirou uma paciente na sala de cirurgia, porque quando foi fazer a degermação, tinha um abdômenzinho globoso, típico de gestação. Na hora que a gente passou o ultrassom, tinha um bebezinho lá dentro, tá? Então, é salutar que sempre se faça o beta-HCG antes de fazer uma cirurgia valvar no paciente em idade fértil. Obrigado, professor. Ok, então, vamos passar aqui um pouquinho sobre, né, a troca valvar aórtica, né? Então, a troca valvar aórtica, ela se dá sobre uma válvula doente, né? Vocês sabem muito bem a anatomia, a fisiologia, né, da válvula aórtica, que ela se abre durante a sístole, se fecha durante a diástole. Durante a diástole você tem, né, o enchimento das coronárias, e aí quando você tem uma insuficiência aórtica massiva, você pode ter até um processo de angina, né, pelo roubo de fluxo coronariano. E a válvula aórtica, ela é acometida, né, quando você tem alterações na sua configuração, tá certo? Eu sempre digo isso. Às vezes a pessoa diz assim: ah, o paciente tem uma insuficiência da válvula aórtica. Não me interessa dizer que ele tem insuficiência da válvula aórtica. Eu quero saber o porquê ele tem insuficiência da válvula aórtica, tá certo? Ele pode ter insuficiência da válvula aórtica, né? Porque ele teve um desarranjo dessa estrutura, que eu digo assim, sempre tridimensional da válvula aórtica. A válvula aórtica não é igual a mitral, que tem cordas para segurar. Então, é a geometria, né, da raiz da aorta que faz a válvula aórtica ter essa dinâmica. Então, se eu tiver uma dilatação do anel, eu tiver uma dilatação do seio de Valsalva, da junção sinotubular, eu posso ter uma insuficiência aórtica. Se eu tiver uma fragilidade do folheto gerando um alongamento dele, um prolapso de um folheto, eu posso ter uma insuficiência aórtica. Se eu tiver uma perfuração do folheto por conta do endocardite, eu posso ter uma insuficiência aórtica, tá? Se eu tenho uma doença reumática causando a retração da borda livre desse folheto, uma retração cicatricial, eu posso ter uma insuficiência aórtica. Então, não me interessa mais, entendeu? Saber que o paciente tem insuficiência aórtica. Eu quero saber o porquê que ele tem insuficiência aórtica. E lá na frente a gente vai falar por quê. E a estenose aórtica, né? Ela pode ser exatamente pela doença reumática, né? Falando dessa distribuição aí que a gente comentou ao longo do Brasil,
ela é a segunda válvula mais acometida, tá certo? E ela pode, né, ficar enrijecida pela fibrose desse processo inflamatório crônico, ou então, os casos de degeneração senil, a gente pode ter a calcificação. Lembrando muito que a degeneração senil da válvula aórtica, ela vem acompanhada muitas vezes da válvula da coronariopatia, porque os fatores de risco que levam à calcificação degenerativa da válvula aórtica são os mesmos fatores de risco que levam à coronariopatia. É a hipertensão, é a diabetes, é a dislipidemia. Podemos também ter válvula aórtica calcificada não degenerativa, né, e nem reumática, né? É através do estresse desse folheto que vai existindo o reparo e a calcificação na válvula aórtica bicúspide. A válvula aórtica bicúspide é uma das cardiopatias congênitas mais frequentes, em alguns books é dita como a mais frequente. 1% da população tem válvula aórtica bicúspide, que pode evoluir sem nada, mas pode evoluir com insuficiência ou pode evoluir com estenose calcífica da válvula. Essa válvula bicúspide geralmente ainda ao redor dos 50 a 60 anos. Então, essas são as patologias que acometem usualmente a válvula aórtica, lembrando também que pode ser acometida com outras doenças, né? Como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, também podem levar à esclerose da válvula aórtica com estenose da válvula aórtica. Esse aqui é um padrão, né, que a gente consegue enxergar, né, na válvula aórtica, né? Vejam bem que aqui, né, a gente tem uma válvula aórtica saudável, aberta, né, e aqui a gente tem uma característica reumática. Vejam que a característica reumática, você tem a fusão, né, a fusão das suas comissuras, né? E aí veja que ao fundir a comissura existe um estreitamento desse orifício, compare esse orifício com esse, então ele não se abre adequadamente, causando uma estenose e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, causando a dupla lesão, porque ele não se abre adequadamente, perfeitamente, mas também não se fecha adequadamente, formando um gap, um orifício central, causando uma insuficiência, né? E aqui a gente tem uma outra tipo de degeneração, que é a doença degenerativa calcífica da válvula aórtica. Como é que a gente diferencia, muitas vezes, a pessoa diz, ah, não, essa aqui tem muito cálcio, é uma doença reumática. Veja, a gente diferencia através do acometimento da comissura. Na doença reumática, a gente tem fusão das comissuras. Na degenerativa calcífica, a gente não tem. As comissuras, elas estão preservadas. Só que a válvula é muito dura, né? As válvulas não conseguem se abrir adequadamente, causando a estenose. E a válvula aórtica bicúspide, a gente vê exatamente um processo, né, de uma assimetria entre os folhetos, né, com a abertura excêntrica desses folhetos, e lembrando também, né, que a calcificação dele, né, ela preserva as comissuras. Lembrando que a válvula aórtica bicúspide ela pode ter esse padrão, que é um padrão que tem RAF, né, classificado pela classificação de Sieverts, ou então um padrão que não tem RAF. Isso é muito importante a gente saber essa assimetria, né, principalmente quando a gente vai falar do tratamento percutâneo, a famosa TAV que chegou aí, né? Então, exatamente por você ter essa assimetria, né? Então, quando você coloca algo redondinho aqui dentro, as goteiras geralmente não conseguem se fechar, causando leak perivalvar. Então, é por isso que as válvulas aórticas bicúspides só são tratadas através da prótese transcatéteres em situações anedóticas ou pacientes extremamente, né, de altíssimos riscos, que a gente pode tolerar aí um leak perivalvar, né, moderado e algumas vezes até importante, tá? A, a ressonância magnética, ela pode ajudar, né, na definição da etiologia, da causa da insuficiência aórtica, tá? Então, aqui vocês podem ver essa ressonância mostrando uma aorta neurismática, né? E isso aqui é a causa da insuficiência aórtica, tá? Então, a ressonância pode ajudar. A tomografia também pode nos ajudar,
né, na elucidação da estenose aórtica. E aí a gente está aqui falando sobre diagnóstico de estenose aórtica. Mais uma vez, a gente vai voltar à história clínica, um ouvido atento ao nosso paciente para ouvir as queixas, né? O paciente com estenose aórtica, ele vai queixar muitas vezes de angina, né? Pode queixar-se de tonturas, episódios de síncope, então, e algumas vezes de dispneia, numa fase mais tardia da doença, numa fase onde já está começando a ter uma descompensação, tá? Esse paciente, geralmente no exame físico, a gente não tem como não se ouvir um sopro de uma estenose aórtica, a não ser que seu estetoscópio esteja quebrado, né? Mas é muito fácil, eu digo que é o sopro do estudante da propedêutica, né? E a gente também tem a característica do pulso parvos e tardos, que é característico da estenose aórtica. Então, diante do exame físico da estenose aórtica, não tem como você não suspeitar dela. E aí a solicitação dos seus exames complementares, né? A radiografia, né, a única coisa que ela vai te mostrar, né, talvez seja uma dilatação pós-estenótica na radiografia de tórax, não muito mais do que isso, mas o eletrocardiograma é extremamente rico. O eletrocardiograma vai mostrar sobrecarga ventricular, seja pelos critérios de Cornell, seja pelos critérios de Sokolov, vai mostrar padrões de alteração de repolarização ventricular, né, com o padrão de Strain, vai mostrar a onda P negativa em V1, mostrando, né, sobrecarga atrial esquerda. Então, o conjunto da obra deixa a gente bem fácil de dar o diagnóstico da estenose aórtica, né? E o ecocardiograma é um exame complementar para o diagnóstico da estenose aórtica. E esse diagnóstico ele é feito através de três parâmetros principais, tá certo? Então lembrem vocês, quando a gente está ali, a nossa mãe diz, vai molhar o jardim, menino. A planta está longe, a gente vai, aperta a boquinha da mangueira, e ao apertar a boquinha da mangueira, o jato sai mais acelerado. Quando causa estenose na ponta da mangueira, eu aumento a velocidade do jato. É isso que a gente mede no ecocardiograma. Então, a velocidade ali na via de saída e pós, né, válvula órtica, a gente vai ver um aumento de uma velocidade acima de 4 metros por segundo, né? A gente também vai ver esse gradiente entre a via de saída e a pós-valvar, né? Esse gradiente, o gradiente médio, né? Diferente do cateterismo que mede o gradiente de pico sistólico, mas o gold standard é o ecocardiograma, onde a gente tem um gradiente médio acima de 40 milímetros de mercúrio, isso denota uma estenose aórtica importante, né? E também a gente consegue ver, baseado, seja na planimetria, seja até a própria pela fórmula de Bernoulli, né? Essa área valvar, tá? E aí a gente pode ter, né, a graduação, o tamanho do orifício útil e a sua redução. Logicamente que a gente sempre tem que indexar, né, para a superfície corpórea. Então, hoje a gente segue a indexação, porque se você disser assim, uma área de, de 1, né, é uma área que pode ser muito bem adequada para uma pessoa de 1,50 m, para uma pessoa de 1,80 m, ela já é estenótica, tá? Uma estenose sendo uma estenose já bastante significativa, tá? Então, a gente tem que graduar pela superfície corpórea, sempre levando a crítica desta graduação, né? Porque a superfície corpórea, ela tem dois parâmetros, a altura e o peso, né? E a gente não pode dizer que com a estenose ela pode aumentar ou piorar. A estenose ela não aumenta ou piora de acordo com o indivíduo toma Ozempic ou não toma Ozempic, né? Então, o melhor parâmetro que eu acredito ser, não é o que a gente utiliza ainda, né, que é a superfície corpórea. Os ecocardiografistas estão discutindo cada vez mais isso. E sim a altura do indivíduo, que a altura do indivíduo não muda, tá? Então, a indexação pela altura parece predizer muito melhor do que pela superfície corpórea, mas isso ainda está em discussão, ainda está em mudança. Lembrando que na estenose aórtica nós temos situações, né, que não alcança esses valores.
a velocidade não está acima de 4 metros por segundo, o gradiente não está acima de 40 milímetros de mercúrio, o gradiente médio, né? E não estando essas duas coisas, às vezes mascarando a área valvar, né? Então, a gente vê isso, chama-se, né, uma estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, e essa estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, ela pode ser causada por duas coisas. A gente tem que ter atenção. Porque quando você faz o ecocardiograma, você está vendo uma válvula que não abre adequadamente. Aí você vê, né, calcificação ali no ecocardiograma. Mas você não está encontrando parâmetros objetivos. E aí você vê, às vezes, um ventrículo esquerdo que é muito pequeno, uma cavidade muito pequena, em torno de 25 ml de cavidade. Então, ele não gera volume sistólico para gerar gradiente e, às vezes, pode erroneamente não ser dada a estenose aórtica como importante, mas é porque a cavidade é tão hipertrófica, tão pequena, que não consegue acomodar a quantidade de sangue para ser impulsionado para frente e gerar gradiente. O outro cenário é exatamente o inverso, é um coração já com a fração de ejeção tão diminuída, coração já tão dilatado, que não consegue impulsionar a quantidade de volume sistólico adequado para frente por não ter força, né, causando aí o baixo fluxo, baixo gradiente. E nessas situações a gente pode lançar mão, né, da tomografia computadorizada, quando a gente fica na dúvida, logicamente. Tem hora que a gente fica na dúvida, então a gente lança a mão da tomografia computadorizada para fazer o score de cálcio da válvula aórtica. Da mesma forma que se faz o score de cálcio das coronárias, a gente pode fazer o score de cálcio da válvula aórtica. Existe uma pequena diferença entre homens e mulheres, mas quando a gente vê uma calcificação muito intensa na válvula aórtica, exemplo no homem acima de 2.500 angstroms, né, isso significa que aquela estenose é importante, mesmo a gente não tendo alcançado parâmetros objetivos como gradiente e velocidade, né? Em relação Mudando agora para a insuficiência aórtica, né? A insuficiência aórtica, os seus sintomas são sintomas muito mais de dispneia, né? Muito mais de aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. É uma doença extremamente tolerada. O indivíduo pode tolerar 5 anos, às vezes até 10 anos com insuficiência aórtica importante, às custas de uma dilatação ventricular muito grande para aumentar o seu volume sistólico. É uma patologia que ausculta, quando a ciência ela é extremamente importante, ela não é difícil, mas algumas vezes, quando o indivíduo tem um diâmetro anteroposterior do tórax muito aumentado, ou tem obesidade, ou tem BPOC, isso pode dificultar, né, a ausculta do sopro da insuficiência aórtica, e isso precisando de manobras, como pedir o doente para chegar o seu tórax um pouco para frente, para você escutar melhor. E, né, o exame físico, né, ele é muito rico, não só da ausculta, mas o exame físico periférico da insuficiência aórtica. E aí você tem um colorário de sinais, entendeu? Como sinal de Traube, sinal de Missé, entendeu? Você tem pulsação, tudo pulsa no paciente com insuficiência aórtica, né? A úvula pulsa, o leito ungueal pulsa, é, as artérias da retina pulsam, as artérias femorais elas pulsam, né? Fazem pistol shot. Então, tudo isso a gente encontra um exame físico muito rico, né? Você olha ali o leito ideal do paciente, você vê o sinal de Klink, você olha a cabeça do paciente, ela está balançando, é o sinal de Missé, né? Então, a gente tem vários desses sinais, é muito simples reconhecer essa propedêutica da insuficiência aórtica através dos sinais periféricos. A radiografia de tórax, ela é em conteste, né? Sempre corações de tamanho aumentado, é incompatível um coração de tamanho normal com uma insuficiência aórtica importante, a não ser que ela seja uma insuficiência aórtica aguda, seja por uma dissecção de aorta, seja através de uma endocardite, aí não deu tempo desse coração crescer e aí o cenário é catastrófico. Insuficiência aórtica aguda não tem esses mecanismos de adaptação e você vai ter um edema agudo de pulmão e um choque cardiogênico, porque aquele volume regurgitante ele não vai conseguir ser acomodado naquele ventrículo esquerdo, e aí é um cenário realmente que urge o tratamento cirúrgico. Na endocardite bacteriana, com insuficiência aórtica importante, grave, com descompensação,
né? Ou então na dissecção de aorta. Mas na insuficiência crônica, a gente vai, né, entender que os mecanismos adaptativos do paciente são importantes, mas quando ele começa a ter sintomas de dispneia, né, aos moderados esforços, já chegou a hora de operar esse paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Ou então, quando a gente tem diâmetros cavitários, já também começando a aumentar. E aí existe uma diferença, uma controvérsia entre a escola americana e a escola europeia. Um acha que tem que operar quando o diâmetro diastólico está acima de 65, outro acima de 75, né? E aí entra também o nosso cenário da doença reumática, mas fato é que quando o coração já está com 65 a 75 milímetros milímetros de diâmetro, né, a gente já começa a ter uma dificuldade do remodelamento reverso quando a gente corrige a insuficiência aórtica. Então, eu, né, tenho uma tendência a optar em indicar mais precoce, né, com o argumento de que o mais importante do coração é a força, é, né, o que o coração ele continue mantendo a sua estrutura. Depois que você tem um desarranjo da sua estrutura, você não consegue voltar ele ao normal. Então, lógico que a gente só pode fazer isso, né, sair de uma indicação, diâmetro diastólico de 75 para 65, se nós temos, né, um serviço com baixa mortalidade, né? E a gente sabe que existe uma diversidade de recursos muito grande no Brasil. Até mesmo no nosso estado da Bahia, né, a gente tem aqui, né, cenários completamente distintos de assistência em cirurgia cardíaca. Então, você tem que entender muito bem isso. Seu serviço é um serviço azeitado, que tem uma baixa mortalidade, uma baixa taxa de morbimortalidade, você deve indicar cirurgia com um diâmetro um pouco menor. Mas se seu serviço tem uma alta mortalidade, uma taxa de infecção alta, as coisas não estão azeitadas, segura o paciente um pouquinho, tá? Então, isso é muito importante. E do ecocardiograma, a gente pode ter, né, parâmetros aí também, né, que são mais objetivos, como a vena contracta, né, a área, né, que o jato ocupa na via saída do ventrículo esquerdo e o volume regurgitante também, né, são parâmetros. Também se a gente tem regurgitação, fluxo reverso na aorta, no final da aorta torácica ou na aorta abdominal, isso já é sinal também de uma insuficiência aórtica importante. Então, se você põe o Doppler ali na artéria, na aorta abdominal, e você está vendo que tem fluxo, não só indo para frente, mas voltando também, é sinal que o ventrículo esquerdo está aspirando muito volume, que consegue aspirar volume até da aorta abdominal. Ou seja, o que é que isso quer dizer? É que o volume regurgitante é muito grande. Se o volume regurgitante é muito grande, a ciência aórtica é extremamente importante, tá? E aí vamos falar em como tratar a insuficiência aórtica, tá? Lembrar sempre que aqui a gente tem alguns critérios que denotam, não quero que vocês gravem esses números, nem nada disso. O importante é o seguinte, o indivíduo, quando ele começa a cair a fração de ejeção, né, começa a ter disfunção ventricular, a fração de ejeção menor que 50%, isso não é um número, entendeu? Isso não é um número. Isso quer dizer que o indivíduo está perdendo seus mecanismos adaptativos. E chegou a hora, entendeu, de você operar. É uma tradução. Então, 50% começou a cair fração de ejeção de 50%, né? Ou então o diâmetro ventricular está acima de 65, 75, isso é sinal que estão exauridos os mecanismos adaptativos e agora é só ladeira abaixo. Isso aqui é uma anatomia normal, né, da válvula aórtica, lembrando aí quando a válvula aórtica pulmonar abre, a mitral e tricúspide estão fechados, né? E as estruturas que estão aqui próximos a elas, né? Então vejam aqui, né? A gente tem o ósseo da coronária esquerda, o ósseo da coronária direita, tá? Aqui a gente tem o quê? A gente tem exatamente o trígono fibroso direito, onde está o nosso sistema de condução, né? E lembrar que aqui entre o folheto não coronariano e o coronariano direito, a gente tem o septo membranoso. Todas essas estruturas, elas são pontos, são pitfalls no tratamento, né, da válvula aórtica, tá? Então, a gente tem que conhecer muito bem a anatomia,
tá? Essa aqui é uma anatomia macroscópica da válvula aórtica, aqui a gente tem uma válvula aórtica bicúspide, aqui a gente tem uma válvula aórtica reumática, com fusão das suas comissuras, né? E aquilo que eu falei para vocês, lembrar que o bom funcionamento da válvula aórtica não é apenas a questão do folheto. O folheto é apenas uma das quatro partes. É folheto, é junção ventrículo arterial, são seios de valsalva e junção sinotubular, tá? E folheto. Qualquer problema em uma dessas partes vai gerar um funcionamento inadequado da válvula aórtica, que é a né, uma técnica para a troca, né, valvar aórtica, né? Então a gente resseca, e essa é a grande diferença da TAV. Muitas vezes quando a gente cirurgião, né, quando a gente faz uma TAV e a gente tem a questão da cirurgia aberta, que a gente está muito mais acostumado, a gente diz, gente, como é que essa TAV dá certo? Aí eu brinco assim, eu não sei como é que esse negócio dá certo, mas dá, né? Porque a gente sabe como é duro o folheto de uma estenose de uma válvula aórtica para a gente ressecar, e como, né, conseguir esmagar ele é algo difícil, e os problemas que podem advir, né? Seja por fragmentação de cálcio, né? Seja por obstrução dos ossos coronarianos, mas aí a técnica chegou, provou que ela chegou para ficar, né? E tem as suas indicações aí precisas. O que a gente tem que entender é que não pode passar a barreira, entendeu? Forçar a barra, porque é aí que geram os problemas. Então, a troca valvar aórtica, a gente retira os folhetos, passa pontos, né? Geralmente, né, pontos em U. Esses pontos em U podem ser ancorados nessas almofadas chamadas de pledgets, para dar uma distribuição maior na tensão desses pontos e não rasgar, né? E aqui, depois de passar desses pontos, né, aqui uma visão, né, macroscópica, né, a gente vai, né, fazer um implante da prótese, tá? Seja ela mecânica, seja ela biológica, tá? E aqui lembrando do sistema de condução, né, que é extremamente importante, né, a gente lembrar que pode existir tanto o bloqueio atrioventricular total, ou então até mesmo o bloqueio do ramo esquerdo, né, que muitas vezes pode acontecer, não vai causar muita coisa num paciente que tem função ventricular normal. Aquele que tem dissincronia, né, tem uma função ventricular mais baixa, pode causar uma dissincronia. Então, aqui, né, a outra etapa da cirurgia, né, onde a gente passou os pontos no anel, agora a gente passa os pontos na prótese, a gente vai descer a prótese e amarrar, né, ou fazer os nós nesses pontos em U. Lembrando vocês, né, que a gente tem que tomar muito cuidado para não obstruir os ossos das coronárias, né? A gente tem que ter muito cuidado na prótese mecânica, dela se acomodar adequadamente no anel. Os maiores erros no implante da prótese mecânica é colocar uma prótese grande demais e ela não desce se for grande demais. Então, a mensuração do anel aórtico ela é fundamental, tá? E muitas vezes a gente vai ter que calcular, né, qual é, se aquela prótese que a gente está colocando é adequado para aquele paciente, né? Hoje a gente tem calculadoras, né, de orifício útil, porque quando a gente coloca uma prótese pequena para um paciente, né, relativamente, a gente falando, isso pode causar uma coisa chamada mismatch, que é a incongruência entre o tamanho da prótese e o tamanho do paciente, né? Ou seja, pelo aquele orifício da prótese, aquele paciente precisava de mais sangue, né? Mas eu coloquei uma prótese pequena, a prótese vai ser um limitador, vai ser uma estenose, né, desta causada por essa prótese, o famoso mismatch. O mismatch ele tem repercussões a longo prazo, como, né, a manutenção da hipertrofia ventricular esquerda, no caso da estenose, né, e podendo até levar a uma restrição, né, diastólica deste paciente, né, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas porém uma insuficiência cardíaca diastólica. Aqui são o passo a passo, né? A gente abre a aorta, e aí a abertura da aorta, ela depende muito de como a gente planeja, tá bom? Então, se a gente precisar fazer uma ampliação da válvula aórtica, né, e essa for uma primeira cirurgia, a gente pode planejar fazer essa ampliação
para o folheto da mitral, através da técnica de Magúnia ou então da técnica de Nix, ou então a gente pode optar, entendeu, para fazer a ampliação para a via de saída do ventrículo direito e esquerdo através da técnica de Cono. Então, a gente vai fazer a técnica de Nix ou Magúnia, se a gente prediz isso, tem que fazer uma incisão em J. Já se a gente vai fazer uma ampliação pela técnica de Cono, essa incisão é muito mais verticalizada. Então, vai ver, depois disso, a gente vai fazer, lógico, a cardioplegia. A gente não vai conversar muito de cardioplegia, que a gente já está com o tempo adiantado, né? Então, tem que fazer a cardioplegia. Se for estenose, é possível até fazer a cardioplegia antes da abertura da aorta, caso não tenha insuficiência. Mas caso exista insuficiência mais do que leve, é necessário fazer a cardioplegia nos ósseos. E sempre tomar cuidado. Aqui no Brasil ainda, pelo nosso país ser um pouco tupiniquim, né, ainda tem as cânulas que Dr. Magum, né, inventou lá em 1970, umas cânulas de metal que a gente injeta cardioplegia nos ossos. Isso machuca os ossos, já tem séries mostrando que isso pode dar estenose dos ossos coronarianos e muitas vezes até dissecar, dilacerar. Então, hoje você tem cânulas para fazer, né, as cardioplegias, cânulas de silicone para não machucar os ossos, principalmente nos pacientes que têm uma doença degenerativa, que a gente sabe que tem também afecção das coronárias, os ossos também são doentes. A escolha da prótese a gente já falou, a implante da prótese e o fechamento da aorta, né? Lembrar sempre que muitas vezes a aorta pode ser fina e a gente tem que tomar muito cuidado no fechamento. Primeira coisa é tirar a tensão. Eu sou muito da escola do professor Yacoub, que muitas vezes, mas eu sou um dos raros, o fechamento de aorta com tensão ele sangra. Então eu prefiro transeccionar a aorta, liberar a aorta atrás da pulmonar e deixar ela sem tensão para fechar. Então, às vezes a gente fecha até mais rápido e sangra menos, né, do que você fechar, né, com um chuleio contínuo a aorta com tensão. Algumas vezes a gente tem que fazer uso de, de reforços, seja ele pericárdio bovino, seja ele pericárdio autólogo, até mesmo um enxerto de Dacron para utilizar. E se a aorta for muito, muito fina, a melhor coisa que tem a fazer é trocar a aorta ascendente, tá? Essa é a melhor forma de não sangrar. Uma coisa rápida, você vai acrescentar 20 minutos da cirurgia. Hoje, com as cardioplegias que nós temos, isso não é nada demais, né? Então, aqui é uma visão de uma ortotomia transversa. Lembrar que a gente só faz essa ortotomia, né, se a gente não pretende ampliar, né, e se a gente pensa em transeccionar, tá? Aqui a etapa, mais uma vez, da retirada do folheto. É importante que a gente faça uma decalcificação muito significativa do anel, tá? Então, muitas vezes o anel, ele tem muito cálcio, principalmente na degenerativa, e a gente não pode ter pressa para tirar esse cálcio, porque senão se ficar blocos de cálcio, o anel da prótese não assenta adequadamente e dá leak perivalvar, né? A prótese a gente já discutiu bastante. Lembrando que aqui a gente traz um aspecto, né? A possibilidade de TAV futura na bioprótese, né? Então, nos pacientes, né, acima de 65 anos, além da questão da anticoagulação, né? Se você colocar uma prótese de longa durabilidade com tratamento, ela pode durar em torno de 15 anos, o indivíduo vai estar aí com quase 80 anos, você pode fazer um valve em valve no futuro, e hoje a gente já tem próteses, né, que elas já são desenhadas, né, para acomodar uma TAV. A gente já tem uma prótese que o anel, né, ele tem um encaixe que quando você coloca uma TAV dentro, ele abre, né, porque lembre-se vocês que a TAV é o mecanismo de uma boneca russa, aquela matrioska, né? Você coloca a primeira, tudo bem, coloquei uma 23. A segunda não entra uma 23, é uma menor, tá certo? É uma 21 ou a 19, cada vez vai ficando menor, gerando o quê? Aquilo que a gente falou, um mismatch, tá? E aqui, né, mostrando aqui a TAV, né? Então a TAV hoje ela é indicada para os pacientes de alto risco, tá? Em pacientes de alto risco, a TAV ela está indicada. Vários estudos mostram, né? Alô? Deixa eu ver se vocês.
Consegue me Estamos ouvir? ouvindo, professor. Ah, estamos ouvindo. Então, a TAV, existem estudos agora, né? TAV comparando com baixo risco e moderado risco, né? Tem trabalhos mostrando não inferioridade à cirurgia aberta. Porém, esses estudos foram patrocinados pela indústria científica. Então, nós temos a indústria das próteses. Então, a gente tem esse viés aí científico. Segundo, a gente ainda não tem um follow-up, né, adequado. Então, se eu coloco num paciente de 65 anos uma prótese da Medtronic ou da Carpentier Edwards, que tem trabalho já mostrando, né, que são as que mais duram, né? Teve um trabalho, né, nórdico que saiu mais ou menos 3 anos atrás, são as próteses que mais duram no real life, né? Então, você não sabe se essas próteses que foram esmagadas, que quando a gente vê na microscopia tem fraturas do colágeno, se elas vão durar. Pode ser até que dure, mas a gente ainda não tem essa evidência, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso e pensar também o seguinte: vejam vocês têm próteses, né, que são deste aspecto, próteses semilunares, que elas vão se encaixar no anel, mas vocês têm próteses que elas também, o mecanismo de encaixe dela é na parede da aorta. Então, se esses tipos de prótese aqui, prótese número, minha setinha não está muito bem, tá? Aqui. Se essa prótese, ou se essa prótese, ou se essa prótese, ou se essa prótese degenerar precocemente, a reoperação desse paciente consiste não apenas na cirurgia da troca valvar, muitas vezes se consiste na cirurgia de Bentall, troca valvar, mas ressecção da aorta ascendente, com implante de um tubo valvado, com reimplante de ossos coronarianos. Então a gente tem que ser muito judicioso e a decisão deve ser feita em heart-team. Isso é o mais importante da TAV, para que a gente não passe a linha cinzenta, tá? Além disso, né, a gente sabe que no paciente, aí agora o outro lado, né, nos pacientes jovens de baixo risco, uma TAV, né, como esta, a minha setinha venha aqui, como esta, a gente sabe que a gente tem dificuldade, essa ou as outras, tem dificuldade de acesso aos ossos coronarianos. Então, se eu coloco num paciente de 50 anos, né, uma prótese dessa e ele desenvolve daqui aos 70 anos, como eu vou acessar as coronárias desse paciente lá no futuro, tá? Então tem todos esses aspectos que a gente tem que fazer. Ela é uma excelente indicação, mas quando ela é bem feita, não é para todo mundo, tá? Não é para todo tipo de doença. Então a gente tem que saber indicar de forma adequada. E como é que a gente faz o implante da TAV, né? A TAV, ela inicialmente começou pela via transapical, depois foi pela via transfemoral, né? E hoje a gente tem também acessos alternativos. Então, hoje o acesso mais preferido é o acesso transfemoral. Ele pode ser feito totalmente percutâneo, com o uso de catéteres dilatadores e o fechamento depois da artéria femoral com, com perclose, que é um tipozinho de uma suturinha que sutura a artéria femoral por dentro, tá? E a gente sobe, né, esse catéter, com catéter calibroso, através de uma bainha, passando pela aorta abdominal, a aorta torácica, chegando, né, o arco aórtico e chegando à aorta ascendente, tá? Essa aqui é uma prótese biológica, né? A gente vai mostrar aqui, mais aqui a TAV, mostrar aqui para vocês para a gente encerrar, né? Então a gente tem aqui três tipos de vias de acesso, né? O transfemoral, como eu falei para vocês, adentrando pela artéria femoral, subindo, chegando aqui na aorta ascendente, passando com um guia à válvula aórtica. Esse é o momento muitas vezes mais difícil, né, do procedimento, que é você conseguir passar o guia por esse orifício estreito. E aí você tem dois tipos de prótese. Esta aqui, que é a prótese balão expansível, e esta aqui, que é a autoexpansível. A prótese autoexpansível ela é feita com a liga
de metal com memória, que é a chamada liga de nitinol, e a gente tem a outro tipo de prótese, que é exatamente a prótese de cromo cobalto, né? Minha setinha ela some de vez em quando, que é o A e o B, tá vendo? Essa liga de cromo cobalto precisa de um balão para expandir, tá? Então aqui na imagem a gente está vendo um balão expansível. A gente pode necessitar fazer uma pré-dilatação ou não dessa válvula aórtica para conseguir passar o catéter e a prótese. Se a estenose for muito intensa, a gente tem que fazer uma pequena pré-dilatada. A gente tenta não fazer essa pré-dilatada porque muitas vezes o paciente faz uma insuficiência aórtica aguda e pode fazer um edema agudo de pulmão ou até mesmo um choque cardiogênico se você demorar para implantar a prótese. E aqui são as vias, né, alternativas, né, onde a gente está vendo a transapical e está vendo a transaórtica. Lembrem vocês que para a gente fazer a via transfemoral é necessário ter via de acesso. Isso é igual a uma endoprótese. Não tem como eu implantar uma endoprótese se não tiver via de acesso. Então, se eu tiver artérias femorais finas, calcificadas, onde o diâmetro não dê para passar o catéter, um arco aórtico com a úlcera, com placas muito exuberantes, eu não devo fazer a via transfemoral. E esse que é a grande questão que eu acho que vai ser a vantagem daqui a 15 anos com a mudança, né, do perfil nosso, né, onde a gente que eu digo não é o cirurgião aprender a fazer procedimento percutâneo, é o hemodinamicista, aquele que faria hemodinâmica, aprender a fazer cirurgia, ou seja, ter a mesma coisa, para não ter conflito de interesse, né? Porque a pessoa pode muito bem fazer esses três procedimentos muito tranquilamente. O cirurgião consegue fazer isso, né? O hemodinamicista também. O hemodinamicista, se for treinado em cirurgia, vai conseguir fazer esse ou esse. Então, a via transapical, que você não precisa, a ponta do coração é músculo, não tem cálcio no músculo, pode ter até trombo, que é uma contraindicação, tá certo? Mas não tem cálcio. Tá? E a outra via, que é a via transaórtica, através de uma mini toracotomia. Existem outras vias, como a via transcarotídea, a via transaxilar, e até existe uma via anedótica, né, que já foi utilizada, onde você entra pela veia cava, aqui onde você tem a gordura, o retroperitônio, você punciona a aorta através da cava, através de uma agulha, como uma agulha de punção transeptal, sobe o guia, dilata esse trajeto, e aí agora, se a pessoa tem uma obstrução aorta ilíaca, você consegue, através da veia, chegar na aorta. E depois esse orifício fecha com um dispositivo percutâneo chamado de Amplatz. Isso não é feito com frequência, isso é feito com uma raríssima mesmo. Estou falando aqui para vocês só para dizer a que ponto a ciência ela pode evoluir, mas também muitas vezes é a gente passar os limites das coisas, tá? Então, esse aqui um videozinho, né, mostrando esse processo. Né? Lembrar que existe todo um preparo, né, através de um estudo da tomografia para a gente fazer a TAV. Essa tomografia para a TAV ela tem que ser sincronizada, ela tem que ser gateada, ou seja, sincronizada com o eletrocardiograma, para a gente saber o diâmetro do anel, né, e o perímetro do anel na sístole e na diástole e a área. Então, tem válvulas como a válvula balão expansível que a gente utiliza o perímetro para saber qual o tamanho da prótese, e tem outras que a gente utiliza como a autoexpansível, a área, tá? A gente tem que ver a altura dos ossos coronarianos, porque lembrem vocês, a gente está explodindo o folheto da valve, a gente está jogando ele para a lateral. Então, se o ósseo coronariano foi baixo, ele vai obstruir esse ósseo coronariano, dando um infarto, dando uma arritmia, fibrilação. Então, todo esse estudo é feito a tomografia, o perímetro, o diâmetro, a área do anel, tá? O diâmetro da aorta ascendente, dos seios de valsal, a altura da coronária esquerda, a altura da coronária direita, saber se tem infiltração de cálcio ali onde está o sistema de condução, no trígono fibroso direito, tá? Então, tudo isso é feito através de uma tomografia gateada, sincronizada com ECG. Além disso, a gente tem que estudar todo o trajeto, né? Aí já não precisa ser gateada, né? Uma tomografia que a gente vai estudar todo o arco aórtico, a aorta torácica descendente, abdominal e ilíacas até as artérias femorais, onde a gente vai medir o diâmetro, ver calcificações,
tudo isso é extremamente importante para a gente ver a TAV. E algumas vezes, até em casos difíceis, se pode até lançar mão da reconstrução, a impressão 3D, né, dessa estrutura para a gente saber a navegabilidade do cateter. Ok? É isso que eu queria trazer para vocês, né? Aqui tem um pouquinho mais de que a gente já falou tudo isso, né? Sobre a troca valvar mitral, né? Eu queria lembrar apenas alguns aspectos para você na mitral, que são os pitfalls da mitral, tá? Então, quando a gente vai implantar, a gente ter cuidado com a artéria circunflexa, que ela passa aqui, a gente passar os pontos pode pegar a artéria circunflexa e dar um infarto. Então, por isso, toda cirurgia cardíaca é importante que tenha ecotransesofágica. Às vezes a gente só diagnostica isso quando sai de bomba e vê uma hipocinesia da parede lateral, posterolateral, principalmente na hora de fechar o apêndice atrial esquerdo, que ele está aqui, isso aumenta ainda mais o risco. Lembrar que o trígono fibroso direito ele está aqui nessa região, então passar muito ponto muito profundo aqui pode gerar problemas. E aqui está o seio coronariano também, né? E lembrar que essa porção é uma porção muscular, tá certo? E se a gente forçar demais essa porção muscular, ela rompe, dando um dos tipos de disjunção atrioventricular, tá? Que é algo extremamente temido. Passo a passo, a troca da mitral ela pode ser feita pelo átrio esquerdo ou átrio direito. Eu tenho minha preferência que seja através do átrio esquerdo. A gente abre o átrio esquerdo, disseca o sulco de Sondergaard, e aí a gente chega lá na mitral, resseca usualmente o folheto anterior, faz de tudo para preservar o posterior, para manter o aparato subvalvar, né, inserido no anel e diminuir a chance de disjunção atrioventricular e vamos implantar a prótese definida. Se for mecânica, a gente tem que tentar atentar muito para não deixar tecido obstruindo, né, os discos mecânicos, senão ela não bascula adequadamente. E na biológica, para que o pezinho não fure o músculo do ventrículo e nem obstrua a via de saída. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a atenção, né, e fico aqui à disposição para as perguntas. E pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e ficar à vontade para falar. Professor, na implantação da TAV ali pelo apical e por cima ali, quando você chega pela aorta, como que faz depois que Uhum. você tira o introdutor? Tem algum dispositivo para fechar? Não, na realidade, vamos aí falar um pouquinho da transapical. Esse é o calcanhar de Aquiles da transapical, tá certo? Que é exatamente o músculo, porque ele é mais frágil. Então, a gente pode ter complicações ali, né? E aquilo é fechado com pontos, né? A gente faz suturas em U entrelaçadas ou pode fazer sutura em bolsa com reforço, né, de Teflon ou de pericárdio, para que na hora que a gente tira esse catéter, a gente amarre, faça um pulse string, né, aquela sutura em bolsa, para na hora que sair o catéter, a gente feche a ponta do ventrículo. Isso tem que ser feito com o paciente com baixa pressão, pressão arterial baixa, porque senão rasga a ponta do ventrículo e sangra. Então, a principal complicação na TAV transapical é exatamente isso que você está falando. Mais ou menos em 2004, eu fui num congresso na Suíça, né? E eles estavam tentando desenvolver um implantezinho com pericárdio coberto para colocar ali. Mas até hoje não conseguiu se fazer um dispositivo para isso. E até não se, eu digo assim, também não foi. Isso se parou no tempo, porque como a transfemoral ela se tornou, né, algo bem viável, então se perdeu muito o interesse pela transapical, ela ficou apenas como um acesso alternativo para aqueles pacientes que não têm acesso vascular periférico. E também tem a via transaórtica, né? Da mesma forma que a gente faz uma mini incisão, né, para a válvula aórtica, né, ali no segundo espaço intercostal, a gente faz ali, faz uma sutura em bolsa, da mesma forma que a gente faz para canular a aorta, passa
funciona com agulha, passa o guia, vai fazendo pela técnica de Selg, passa o introdutor e segue com o catéter, né? Nessa via, qual é a desvantagem? É transpassar a válvula aórtica. Lembre-se que pela via transapical, o jato, né, de saída do fluxo do ventrículo esquerdo ajuda a empurrar o fio guia para a aorta. Então a gente não tem tanta dificuldade de passar o fio guia para uma válvula estenótica. Já pela via transfemoral a gente tem, a via transaórtica é exatamente a via retrógrada. A gente também vai ter essa desvantagem igual da transfemoral de conseguir transpassar, né, a válvula aórtica com o fio guia, tá bom? Aí é uma via que requer anestesia geral, né? E a gente tem que cuidar muito para analgesia, né? Antônio está aqui, fez uma brilhante meta-análise sobre, né, aspectos da dor em comparação à cirurgia aberta com a minicisão. E a gente vê aí que a cirurgia com a minicisão ela tende a doer mais do que com a cirurgia aberta devido o estiramento dos tecidos e que a gente requer, né, fazer uma analgesia, né, local, né, com bloqueio intercostal, né, ou com um catéter pleural, e também ou com bloqueio do eretor da espinha, né, e também no pós-operatório, né, cuidar da dor. Esses pacientes geralmente são pacientes graves. Se a gente vai abrir o tórax, isso pode causar algum problema na dinâmica ventilatória e não é nada que a gente quer, né? Oh, show. Muito obrigado. Deu para entender bem aí como é que isso aqui é feito. Professor, o senhor disse que os pacientes de baixo risco eles já foram estudados e os estudos são mais recentes, né? Então não dá para ter uma certeza a longo prazo sobre como essas válvulas elas vão se comportar. Mas na sua perspectiva, o senhor acha que vai ter uma tendência aos pacientes mais jovens eles serem submetidos a TAV ou realmente assim a cirurgia ela vai ser o paradigma para os pacientes mais jovens? E a TAV realmente vai ser reservada assim para pacientes de mais alto risco, na sua perspectiva. Lógico que né, a resposta a gente não tem preciso, mas como, né, a minha impressão, né, como especialista, é o que a gente já discute hoje, né? No paciente jovem, qual é o melhor procedimento, né? Então, veja bem, se eu coloco um ATAV no paciente jovem, a gente tem aquele efeito matriosca da boneca russa. Esse paciente vai fazer um mismatch e vai ter um monte de prótese lá dentro e vai precisar ir para a cirurgia, que vai ser uma cirurgia agressiva, tá certo? Então, com muitas vezes ressecção da aorta, ósseo, essa coisa toda. Então, muito hoje se discute no mundo afora, nos congressos, se não é melhor a gente, no paciente de baixo risco, fazer a primeira cirurgia, né? A abordagem cirúrgica aberta, paciente de baixo risco, tá certo? A gente vai ter ali uma prótese que vai ter uma durabilidade muito boa, testada, conhecida, né? E depois, sim, você coloca um valve em valve, né? Então, a minha impressão é que nos pacientes jovens, a cirurgia continua sendo aberta primeiro, tá certo? Para depois vir um valve em valve, tá certo? E talvez até depois um explante, né? Uma nova prótese cirúrgica, se, né, a prótese não for muito grande e fizer um mismatch. Mas a minha impressão é que a primeira cirurgia vai ser ainda aberta. O grande paradigma no paciente jovem que a gente fala, né, é que tipo de prótese, né? Porque o que que a gente fala em paciente jovem? Quando a gente fala em TAV, né, paciente de baixo risco, jovem, não é o nosso jovem de 20 e poucos anos. Esse jovem que se fala da TAV é o paciente de 55 anos. Esse é o jovem, tá? Então, quando a gente fala no nosso paciente de reumático, 20 e 25 anos, né, não tem mudança, é a prótese mecânica mesmo. Lembrando que a prótese mecânica aórtica ela é maravilhosa, ela tem uma baixa trombogenicidade. Agora a gente tem as próteses da Onex, que depois de 3 meses da cirurgia, a gente consegue dar varfarina e aspirina e esses pacientes manterem um RNI baixinho de 1,5 apenas, tá? Então, isso é um grande, grande alimento, né?
Não acredito que seja só a Onex, é porque na realidade a Onex foi a única que saiu na frente e estudou isso, mas acredito que os outros modelos também são a mesma coisa, carece apenas deles estudarem, fazer a mesma coisa. Tá? A grande questão não é a prótese, é aonde ela está colocada, é o fluxo acelerado que sai, né, e ali não deixa formar trombo. Uma plaqueta aderida à válvula óstica vem no próximo batimento algo com alto fluxo e leva embora aquela plaqueta aderida, não tem tempo de fazer trombo, tá? Mas aí nesses pacientes de 50 anos que é a dúvida, 55, entendeu? Muitos desses pacientes já migram, né, poderiam colocar prótese mecânica, mas já migram para a prótese biológica na perspectiva de uma TAV futura. Essa é a grande mudança. O tipo de prótese. Alguém mais tem alguma pergunta, professor Jackson? Professor, aproveitando a oportunidade, eu gostaria que o senhor falasse do serviço da residência, que foi aberta recente, abri aqui uma oportunidade para falar sobre isso aqui na Bahia. A residência, essa é uma residência, um programa novo, né? Um programa novo, mas que ele vem com um espírito, né, de introduzir o jovem cirurgião, né, que há de formação futura, né? A gente não está pensando em formar um cirurgião como eu fui formado, né? A gente quer formar o cirurgião do futuro. Então, qual é o cirurgião do futuro? Lógico, é aquele indivíduo que opera, que sabe operar, porque senão não é cirurgião, e eu sempre brinco aqui, todo mundo me conhece, que é o meu lema, né? Na verdade, não é meu lema, é o lema que eu trouxe de um outro professor meu, que é o professor Puig, que falava: quem opera, opera. Quem não opera, não opera. Então, só sabe operar quem opera. Então, o cirurgião preguiçoso não opera. Então, quem opera, opera. Quem não opera, não opera. Então, a nossa residência, lógico, é formar cirurgião, pessoas que operem, né? Então, número um. Segundo, pessoas que possam saber discutir, né? Então, eu aprendi ecocardiograma na minha vida na educação continuada. Os nossos residentes, eles passam estágio de eco, né? Então, eles aprendem ecocardiografia, não para ser um ecocardiografista, mas a poder discutir, entendeu? Todos os aspectos com o ecocardiografista. Ah, esse fleio aqui está em P1, não, está em P2, não, está em P3, né? E todos esses aspectos da ecocardiografia, né? E isso é importante, né? Saber toda a parte também, né? Endovascular, né, no tratamento dos aneurismas e dissecções de aorta. Então, a gente tem uma aorta time, que é uma congregação entre a cirurgia cardiovascular e a cirurgia vascular, né, para que, né, os residentes, né, saiam também, né, com a visão endovascular e também, né, com os estágios na hemodinâmica, para que o indivíduo saia com a visão de saber manejar um catéter, saber manejar um fio-guia, né? E, né, estamos aqui tentando, né, criar o nosso programa de TAV, né? Logicamente que com muita resistência, porque as pessoas às vezes só pensam no presente, né? Então, é, a, as barreiras para o cirurgião fazer esse tipo de tratamento percutâneo impostas por outrens é maior, mas a gente vai conseguindo vencer com muita harmonia, conversando, que a gente não quer tomar lugar de ninguém, pelo contrário, a gente quer formar a pessoa do futuro, não é o cirurgião do futuro, é a pessoa do futuro, que ele vai ser um híbrido, ele vai ser um carro elétrico a combustão, tá? É isso que vai ter no futuro. Não adianta a gente estar lá no passado, alguém estava lá no passado, mas não, carro elétrico não vai existir, carro elétrico não vai existir, carro elétrico não vai existir o híbrido, o carro elétrico e a gasolina, entendeu? Então é isso que a gente está tentando fazer, né? A nossa residência, ela tem uma visão de formar um cirurgião híbrido. São duas vagas por ano, são, né, aí os 5 anos da residência, de acesso direto. Congênitas, como é que está inserido nesse serviço, professor? Como? As cardiopatias congênitas, como o tratamento delas, como é que está inserido no serviço?
As cardiopatias congênitas também, existem estágios, né, de cardiopatia congênita, né? Esses estágios eles são mais concentrados nos 2 últimos anos, né, do serviço, né? Exatamente porque com a mudança da entrada de acesso direto, né, e hoje a diminuição da oportunidade que vocês têm, né, em relação a mão na massa, né? Mão na massa, então vocês só conseguem realmente ficar prontos cirurgicamente depois do segundo ano, né? Depois do segundo ano. Coisa que antes, na minha época, a gente já entrava cirurgião geral. Então, a gente já operava a barriga, a gente fazia tudo. Então, a gente já tinha a mão cirúrgica. Então, hoje vocês não têm mão cirúrgica, vocês estão entrando em acesso direto e tem o agravante que antigamente a gente ia para o pronto-socorro, ficava lá suturando, né, dia e noite, entendeu? Ia lá com o professor, acompanhava o professor em vários hospitais, sejam eles públicos e privados. Vocês veem hoje a dificuldade que é do estudante ter acesso, muita burocracia criada às vezes desnecessária, né, para um mundo às vezes muito burocrático, as acreditações excessivas, entendeu? Então tudo isso eu não vejo como que foi algo positivo esta evolução da medicina, mas é o que nós temos. Lembrando que quem tiver interesse nos estágios em cirurgia cardiovascular, o departamento ele tá tendo esse processo e só entrar em contato com a gente para a gente ver o local mais próximo. Professor, eu gostaria de agradecer o senhor pela excelente aula, foi muito boa, muito esclarecedora, desde conceitos mais básicos, né? Interessante é o aspecto do cirurgião trazer dados de exame físico, né, para corroborar a queixa do paciente, uma suspeita, até os exames mais complexos. Então, aqui a gente conseguiu ver do básico até assim, o avançado no tratamento e no manejo dos pacientes com doenças valvares. Foi uma aula muito enriquecedora. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela presença em nome do departamento, certo? Então, se ninguém tiver mais dúvida, a gente poderia encerrar essa sessão. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Se eu tiver mais alguma coisa para falar, eu encerro aqui. Lembrando a vocês que isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais abaixo da linha da água, a gente não ia conseguir falar tudo isso aqui, a gente teria que falar sobre o homem enxerto, cirurgia de Ross, várias outras coisas, né, que fica para um outro momento. Ok, pessoal, muito obrigado a todos que compareceram também. Uma boa noite a todos. Show de bola. Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.